Bom dia, queridos estudantes. Aqui quem fala é a prof. Janete de Luca Marcolan. Estou estagiando no quarto estágio supervisionado com a professora Janete também, na Universidade Federal de Santa Maria, Educação do Campo, Ciências Humanas. Terceiro ano, é com muita alegria que estamos aqui estudando o Estado Novo no Brasil, de 1937 a 1945. Este Estado Novo, eu irei explicar o que aconteceu no início, um pouco antes, para que vocês consigam entender no momento que nós chegarmos no Estado Novo. Então, para que chegue na revolta, na república, nas guerras, o que aconteceu? Houve um domínio emocional, uma conquista, um exército a favor de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um advogado, um político, um administrador que favorecia a grande elite, que favorecia o povo mais favorecido. Não tinha uma política voltada ao povo, à população menos favorecida. Era em prol da burguesia. Então, meus queridos estudantes, é nesse sentido que nós iremos estudar hoje. A prof preparou uns cartazes aqui para mostrar o cartaz do Brasil. A ameaça vermelha. Quando se fala em vermelho, vermelho é atenção. Vermelho é cuidado. Então, o Plano COIN. O Plano COIN é um plano inspirado pelos militares, simulares a revolução. Eles simularam uma revolução e a partir da rádio que criaram uma rádio Hora do Brasil. Todos os dias havia uma hora do Brasil, um momento dedicado a explicações de como estava ocorrendo a revolução, as intenções dos militares, do governo, de um sistema social, político, econômico, financeiro, para atrair e conquistar o povo brasileiro. Era esta a intenção, era de... Então aqui, esta época, aconteceu o DIP. O que é DIP? Departamento da Imprensa e Propaganda. Era uma propaganda do seu governo, para que ele ficasse muitos anos, até porque ele ficou 15 anos em seu governo. E ele disse lá no final que ele só sairia de lá, de sua administração, morto. Então, olha o cunho voltado para as suas conquistas. Esse DIP, então, Departamento da Imprensa e Propaganda, foi criado uma rádio, já expliquei, né? O Getúlio expulsa a oligarquia paulista. Aqui, como ele tinha intenção de administrar todo o Brasil, os Estados Unidos era uma grande capital de cafeeira. E ele fez com que, com revoluções, com guerras, com revoltas, ele conseguiu conquistar esse povo também e tomou conta, ó. Ele está chutando aqui, ó, dando um chute, um pontapé no povo brasileiro aqui, ó, no menor favorecido, até no governo dos Estados Unidos. Ele foi um grande conquistador, mas não para a população, para o povo sofrido. O Washington Luiz,
Então ele tomou conta aqui dos Estados Unidos. Aqui, já expliquei da rádio, meus queridos estudantes. Só um pouquinho que a prof está se organizando aqui, está caindo. O Brasil se torna um autocrata. O que é autocrata? Autocrata é um Brasil sem política. Ou seja, não há político, não há partidos, não há voz do povo. Com o exército, com os seus administradores, com a sua capanga, eles conseguiam administrar como eles queriam. Ó. Autocrata. Ele expulsou os sindicatos. Ele expulsou a voz do povo. Diário da Carioca, a palavra do chefe do Estado. Então aqui tinha a palavra do chefe. Então era só uma voz, só uma intenção. Brasil teve navios atacados por alemães. Ó, aqui está com um trator, com uma arma, com um batalhão, está passando por cima de todos os estados, ó, as bandeiras do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos. Então ele que passou a administrar. Brasil teve navios atacados por alemães, o qual levou o país a mais de 25 milhões de soldados para guerrear a favor do Brasil. Então ele tinha um domínio, uma articularidade em prol do seu favor. Lutar contra a Itália. Aqui o Congresso Nacional ele conseguiu fechar 2 casas de administradores, seja municipais, estaduais, federais. Ele fechou para o seu mandato. Ó, Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senados. Dia 10/11 de 1937, ele fechou tudo. Fechou o Congresso por 9 anos. Ditadura militar, nacionalista, sangrenta do Estado Novo. Então não se importavam com o que o ser humano pensava. Agora nós vamos aqui, ó. Olhem esta figura aqui, meus queridos estudantes. Aqui ele começou a pensar um pouquinho nas leis trabalhistas. Ó, aqui ele está aqui e aqui estão as crianças. Ó. Ele começou a se preocupar um pouco com as crianças, criou os direitos das crianças, a favor das crianças, leis trabalhistas, o voto secreto, que até então não existia o voto secreto, a mulher que iniciou, que teve valor a votar, o voto feminino, o salário mínimo, carteira de trabalho, 8 horas de jornada diária, férias anuais remuneradas, descanso semanal. Aqui o povo trabalhador começou a ter um pouquinho de direito, com salário mínimo, com 8 horas de trabalho, com um direitozinho a descanso. Aqui ele começou. Democracia, um pouquinho de democracia. 1951, retorna ao governo. Retorna ao governo. Então ele tinha parado de 45, aqui ele retorna em 51, retorna ao governo com mais 3 anos. Não completou os 4, ele suicidou-se ou suicidaram. Ou eles tirou sua própria vida ou tiraram a vida dele, né? Aqui, ó, o título de eleitor. Ele deu direito ao povo brasileiro, às mulheres, a votar. Salário mínimo, a carteira assinada, a prof já explicou, o descanso semanal e matou-se. Aqui
Ó, olha essa parte aqui que é importante, ó. O presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do catete. Ou seja, ele só sairia da sua administração, do seu mandato, só morto. Aqui tem mais algumas coisinhas, ó, meus queridos. Aqui, ó, o seu velório, né? Enfim, para o povo, nos últimos tempos, ele ficou como se fosse uma pessoa do bem, uma pessoa que pensava para o povo. Poderia ter feito muito mais, né? Poderia ter ajudado muitas pessoas. Então, o Estado Novo diz assim: reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Então, a preocupação dele era as necessidades econômicas do país. O Estado Novo, ele queria colocar a casa em ordem, independente em quem ele iria fazer, em quem iria chorar. Não importava quem sofreria, mas ele iria, o seu objetivo era botar a casa em ordem. Obrigada.